Bom dia, olá pessoal. Como foi dito ontem, nós estamos fazendo a nossa escola dominical em live. Disse a vocês que o nosso horário de começar às 10 da manhã. Então nós já estamos ao vivo para essa aqui, como sempre, aqui o meu laptop. Nós já estamos ao vivo para começar a nossa classe. Vou esperar um pouco as pessoas chegarem, as pessoas estão chegando. Olá, Rosângela. Tudo bem? Vamos continuar. Eu vou, como falei ontem na gravação, eu disse que seria interessante que a gente pudesse fazer algum tipo de pergunta. Vou acenar para você aí, Rosângela. E se quiser fazer algum tipo de pergunta aqui mesmo, é só escrever. Eu vou tentar aqui com cuidado, olhar, ler e vamos tentar ver a possibilidade de responder, tá bom? Olá, Fabiana, que bom você estar aqui. Eu vou dar uns 3 minutinhos para que o pessoal possa ir chegando e aí a gente vai falando. Enquanto isso, vamos falando do que foi dado na semana passada. Na semana passada, nós ainda estamos no módulo do que é ser igreja, e nesse sentido, nós falamos do ser igreja de diversas formas e mostramos com alguma clareza que igreja ela não é apenas um lugar onde as pessoas se reúnem. Acho que ficou claro que não é uma placa na porta e etc. Então, dentre as coisas, eu falei do objetivo da igreja e terminei ainda, eu acho que já para o final, falando de ser santo, santidade e quando falava do papel da igreja. E eu falei de santos, santidade e comunidade dos santos. Né? E aí terminei ali, logo em seguida, já começando a dar uma pincelada na igreja como organização. E agora nós vamos começar daí em diante, da igreja como organização. Vi que já chegaram mais gente, então eu vou aproveitar para já começar a aula, porque como eu disse a vocês, é bom que não atrase, porque quando você atrasa a aula, você acaba perdendo o conteúdo. Tá? Então, assim, uma das coisas que eu falei da igreja, que ela, como organização, ela obviamente precisa ser organizada, né? E uma forma como a igreja é organizada é o fato dela estar inserida numa comunidade. E inserida numa comunidade, ela tem um papel a cumprir com aquela comunidade. Então eu disse que um papel um pouco mais pequeno da igreja está inserida na comunidade. O papel mais macro da igreja é transformar essa comunidade, né? Esse é o cerne do que diz respeito a ser igreja. Nós temos eu falei das conotações erradas que nós temos como igreja, né? A gente quer ir para a igreja para se reunir. Eu disse que a gente quer ir para a igreja para pedir coisas, quer ir para a igreja para ouvir uma palavra que alivia a nossa dor, mas a igreja é um contexto um pouco maior que isso. Então a gente falou sobre isso em todas as outras aulas. Agora eu queria entrar nessa questão da organização da igreja, e eu queria ler um texto para vocês que está no livro de Lucas 14, 28, que diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e ver se tem meios para concluir? Então eu falava nesse sentido de organização, que na verdade é uma instrução para a vida. Não há como na vida você fazer qualquer coisa que você não esteja planejado. Qualquer coisa que você queira fazer na vida, você precisa estar planejado. É muito comum a gente começar as coisas e não terminar. Esse sentido de procrastinação que nós usamos, na verdade, ele é muito ruim para nós mesmos. Por quê? Porque a gente acaba deixando um monte de coisa para trás, um monte de pontas para trás, porque a gente não se planejou. Então, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você tem que ter minimamente um planejamento.
Se você vê que seu planejamento não dá para concluir aquilo que você quer efetivamente, planeje em fases, planeje os passos menores, planeje dar menos passos, mas ponha o planejamento dentro da sua passada. Ponha o planejamento dentro de uma forma em que você possa levar o planejamento. Mas não saia por aí, porque às vezes o nosso querer, e eu acho que você deve continuar assim, é muito grande. E eu acho que você deve continuar querendo sempre mais, querendo sempre maior. Isso é bom. É muito legal você querer ir sempre além das suas possibilidades. Isso não é ruim, isso é saudável. O que você não pode é gerar um planejamento para fazer uma conquista enorme e não ter formas de chegar, não ter recursos. E quando eu falo de recursos, eu não falo só de recursos financeiros, eu falo de recursos de tempo, eu falo de recursos de capacidade, eu falo de recursos de equipe. Então você tem que montar essas estruturas ou essas organizações de forma que você consiga dar os passos. E aí, você não necessariamente precisa concluir tudo num determinado tempo. Por quê? O tempo, na verdade, ele é só um momento filosófico, ele não precisa. Por que precisa ser até amanhã? Por que precisa ser até hoje? Por que eu preciso terminar este mês? Então, nesse primeiro sentido, a igreja também é assim. A gente quer muito que a igreja cresça, encha e fique explodindo de gente, etc, etc. Mas nós vamos ter condição de cuidar de toda essa gente? Nós vamos ter condição de dar um bom conforto para todos? Isso precisa ser pensado. Então, na igreja como organização, a primeira coisa que eu quero falar é isso. Lembra que eu disse lá atrás que a igreja somos nós? Então entenda isso. Se você não é, ou não pretende ser, ou não se faz organizado, não adianta você querer organizar as coisas de Deus, você não vai conseguir. Molhar um pouco a garganta aqui, que a garganta fica seca, às vezes tanto falar, né? Mas não adianta. Então, assim, primeira coisa que você precisa se organizar. O que faz uma pessoa estar perto das suas conquistas é conhecimento, disciplina e organização. Então, se você consegue reunir essas coisas, você vai conseguir, obviamente, dar passos maiores na sua vida. E é isso que eu quero deixar como, no primeiro contexto da igreja como organização. Ainda lendo aqui no meu laptop, quero passar para um outro slide. Eu volto a dizer, não sei se vocês tiveram possibilidade de baixar, mas o slide ele está lá no nosso site, www.icac.com.br/escola dominical. Baixa ele para você ler, e tudo que eu estou falando aqui está lá nesse PowerPoint, tá? Então é www.icac.com.br/escola dominical, tá? O ICAC escreve ICACC, tá bom, queridos? Vamos ver um outro texto agora. Atos capítulo 6, versos 2 e 3, diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Eu escolhi esse texto por um contexto bem específico. Primeiro, quando fala de comunidade discípulo, eu gosto desse texto, eu gosto desse termo, comunidade de discípulos. O que é comunidade de discípulos? Quem caminha algum tempo comigo já teve a oportunidade de observar que eu gosto de ter do nosso lado sempre pessoas que vão aprendendo. E eu costumo dizer que eu ensino até o pulo do gato. Por que eu tenho uma disciplina muito forte na questão do ensinamento? E por que eu gosto de ensinar as pessoas? Por quê? Porque, na verdade, quando somos comunidade de discípulos,
O que é o discípulo? O discípulo, ele numa esfera um pouco micro, o mais micro possível, ele é o espelho do mestre. Então, ser uma comunidade de discípulo é, na pior das hipóteses, pessoas que seguem o mesmo direcionamento. Na pior das hipóteses, alguém que tem o mesmo alinhamento. Não significa que você tenha, por exemplo, os mesmos pensamentos, que, aliás, pensamentos divergentes é o que enriquece o diálogo. Então é bom, eu acho muito interessante que a maior parte das igrejas tem uma dificuldade de lidar com opiniões contrárias. Tem uma dificuldade enorme de lidar com pensamentos contrários. Ao contrário de mim, eu já não acho isso. Eu acho que é importante que se tenha opinião contrárias, eu acho que é importante que tenha as ideias contrárias. Por exemplo, vocês já perceberam que às vezes eu mesmo trago uma ideia e alguém no meio de uma reunião traz uma outra ideia que eu considero melhor que a minha. Eu imediatamente abro mão da minha ideia e seguimos com uma ideia melhor. Porque o objetivo é que a gente faça sempre o melhor. Em prol do melhor, é óbvio que eu tenho que aprender a ouvir a opinião dos outros. É óbvio que cada um de nós precisamos enxergar o ponto de vista do outro, até porque todas as coisas têm pontos de vista adversos. E não é necessariamente o meu ou o seu que é o certo. Eu costumo dizer que, no modo mais comum da vida, não existe certo e errado. O que existe são resultados. Porque eu já expliquei isso em alguma outra vez, vou explicar agora. Por que erramos? O erro nada mais é do que a falta do conhecimento e da experiência. Nós tomamos decisões todos os dias, o dia inteiro, desde a roupa que vamos vestir até o caminho que vamos pegar. É o dia inteiro tomando decisão. Não há nem humano supor que eu vou tomar todas as decisões corretas. É óbvio que eu vou ter decisão errada no meio do caminho. Mas por que eu tomo decisão errada então? Porque lhes falta conhecimento e falta a experiência. Porém, quando você erra, você já tem o conhecimento e a experiência. Ou você aumentou a sua chance de acertar numa outra oportunidade. Então, aqui fica claro para mim que o erro, ele de algum modo, ele é terapêutico, ele é pedagógico, ele me ensina, ele me faz... Então, nesse sentido, ser igreja é estar sempre aprendendo. Então não é pelo fato de eu ser o líder da igreja que eu detenho todo o conhecimento, eu detenho todas as coisas. É óbvio que não. Eu aprendo tanto com vocês quanto vocês comigo. Por que eu sento para ouvir vocês pregarem? Porque eu sei que vocês sempre trarão alguma coisa que provavelmente eu não trouxe. Então é importante a gente ter, isso é ser comunidade de discípulo, é viver o processo de aprendizado. É o processo de aprendizado que nos faz crescer. Nós estamos vivendo uma vida e aprendendo todos os dias. Enquanto aprendemos, vivemos e crescemos. Então, isso é ser comunidade de discípulos. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, e é por isso que eu gostaria de trazer esse texto, é que ele fala, por exemplo, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Olha que coisa interessante. Por que boa reputação? Significa dizer, boa reputação só tem uma conotação. Significa dizer que o seu comportamento, a forma como você conduz as coisas, a forma como você conduz a vida é avaliado. Você não percebe, mas você está sendo o tempo todo avaliado. E você é avaliado em todos os sentidos. Você é avaliado na forma como você se comporta, a forma como você fala, a forma como você age, a forma como você se veste. Você é avaliado. Então, aqui, quando o texto fala de boa reputação, não significa ser uma pessoa boazinha. Tem gente que são aparentemente boazinha, mas os seus comportamentos não são tão bonzinhos assim. Ser bom
tem que ser um estilo de vida. Não é ser bom aqui e acolá. Não é escolher a quem ser bom. Então, boa reputação não é isso. Boa reputação é a forma como você se comporta, a forma como você age com os outros, a forma como você fala com os outros. Tem gente, por exemplo, que vai falar com as pessoas, são grosseiras. Tem gente que vai falar por conta da sua opinião, e aí ela acredita na sua opinião e acha que a sua opinião é verdadeira, acha que aumentar de voz vai fazer com que ela ganhe esta disputa no o que é melhor, ou qual a opinião melhor. Não é assim que funciona. Então você precisa ter boa reputação. A segunda coisa que fala aqui, cheios do Espírito. É muito interessante esse texto, que a gente ainda não se deu conta que nós temos uma porção de Deus dentro de nós. Quando a Bíblia fala está cheio de Espírito, ela não está querendo dizer, eu já falei de santo na aula passada, não vou falar agora, para não comer o tempo dessa aula, mas ela está querendo dizer cheia do Espírito, é você deixar fluir mais de Deus, de você, do que de você mesmo. Porque o que tem dentro de você, eu costumo falar sobre a forma e a essência, a gente já falou sobre isso, mas o que tem dentro de você é uma essência divina. Eu e você temos isso dentro de nós. A forma como a gente utiliza essa essência, ou a forma como a gente permite essa essência evoluir ou fluir através de nós, é que faz de nós seres diferentes ou diferenciados. Então, quando fala cheio de Espírito, é aquela pessoa que deixa mais brotar a sua essência natural, que essa vem de Deus, do que brotar especificamente o seu ego, o seu egocentrismo, as suas vaidades, as suas... Tem pessoas, por exemplo, que quando começa a falar, faz questão de mostrar o que tem, o que comprou recentemente, o que ganhou, quanto ganha. Isso é puro ego. Isso não é só ego, isso é ego e vaidade. Isso não é nada do interior dele ou dela. Então isso, quando estar cheio do Espírito, como é que você percebe quando você está cheio do Espírito? É quando flui de dentro da pessoa a sua essência natural. Quando a pessoa é quem ela de verdade é naturalmente. Isso é cheios do Espírito. E sabedoria. O último texto a última palavra desse texto é sabedoria. Outro erro e equívoco que temos. Tem gente que acha, porque são diplomados, eu sou diplomado, por exemplo, e sou um que posso dizer isso com propriedade, não são os diplomas que fazem da gente pessoas sábias. Eu já conheci pessoas iletrados que me ensinaram muito com sua sabedoria. Na verdade, existem senhores que, dada a dificuldade do seu tempo, não conseguiu estudar, e você vai conversar com eles, são de sabedorias profundas. Sabedoria é uma coisa e conhecimento é outra. Até porque conhecimento você adquire com uma certa facilidade. Se formar, e cada vez mais, nos dias de hoje, se formar numa faculdade, fazer um curso e tudo mais, é relativamente simples. O difícil é você ser sábio, tomar decisões sábias. O que é, então, ser sábio? O que é sabedoria? Você, quando vai tomar as suas decisões, por exemplo, tem pessoas que ouvem uma parte da história e já acham que já está em condição de tomar a decisão. Isso é falta de sabedoria. Tem gente que, por exemplo, no meio de uma discussão séria, calorosa e cheia de raiva, resolve tomar uma decisão, sobretudo, por exemplo, casais que resolvem, vamos nos separar, por exemplo, no meio, e ver se isso é hora de tomar esse tipo de decisão. Tem gente, eu já vi gente dizer para o filho, agora então você se vira sozinho. Mas por quê? E tudo isso é demonstração de falta de sabedoria. Então, sabedoria, na verdade, é equilíbrio e harmonia. É isso que é sabedoria. Tudo que você vai fazer, procure ter equilíbrio e harmonia.
Pastora, mas eu tenho uma dificuldade de ter equilíbrio e ter harmonia. Harmonia, a gente só consegue encontrar harmonia quando a gente consegue, de algum modo, dar sentido aos nossos pensamentos. Porque a maior parte dos nossos pensamentos, não todos, mas a grande maior parte do pensamento, até por estar no reservatório da imaginação, eles são incoerentes e consequentes. E a gente não pode sair decidindo e resolvendo tudo que a gente pensa. A gente precisa dar um direcionamento melhor aos nossos pensamentos para trazer harmonia ao nosso ser. E trazer do interior o que vem também da sua essência. Toda pessoa que tem o espírito equilibrado, ou que traz o espírito que está dentro de você, ou a essência de você, em geral, é uma pessoa equilibrada. E sendo uma pessoa equilibrada e tendo harmonia, obviamente, você será uma pessoa sábia. Tá? Eu queria abrir só um parênteses para dizer, eu tenho estudado muito a mente humana e por conta disso eu tenho trabalhado a questão da construção do cérebro e da forma de conduzir o cérebro. E uma coisa que eu preciso, em algum momento eu vou tratar isso com as pessoas, que eu vou dar um curso, e ensinar as pessoas a fechar os ciclos completos dos pensamentos, para não permitir que os pensamentos fiquem divagando na nossa mente, divagando, procurando um lugar onde ele possa ser armazenado. Aí, mais uma hora eu falo sobre isso, não tem a ver com esta aula aqui, não vamos tomar tempo dessa aula para isso. Tá? Então, queridos, agora um outro texto. Eu vou aqui olhar aqui no meu laptop. Ó, a igreja, agora eu quero falar como igreja no sentido da organização, no que diz respeito à questão financeira da igreja. Eu não vou falar, obviamente, a questão financeira da igreja é uma questão que precisa ter dinheiro, não sei o quê. Eu nem gosto dessa fala, porque eu acho que essa de todas é a mais pobre. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de dizer em altar, por exemplo, que nós precisamos de dinheiro, que precisamos pagar o aluguel da igreja, por exemplo. Essa é a forma mais pobre que se existe de falar de dinheiro na igreja. Mais pobre. Quem fala isso para mim é de uma pobreza de espírito absurda, por exemplo. Porque não tem conhecimento do que representa o dinheiro e o que representa o dinheiro para a igreja. E isso que eu vou falar agora. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, dinheiro é bênção? Já me perguntaram isso diversas vezes. Eu sempre digo não, dinheiro não é bênção. Dinheiro é resultado de uma bênção. Porque o dinheiro, ele tem um destino, mas ele tem também uma raiz. Então, este dinheiro, o resultado dele é uma bênção. Então, o seu trabalho é uma bênção, porque ele produz o seu dinheiro. O seu esforço é uma bênção, porque ele produz o seu dinheiro. A sua saúde é uma bênção, porque ela permite você trabalhar para ganhar dinheiro. A herança é uma bênção. Um bom negócio que você faz é uma bênção. O dinheiro é resultado de tudo isso. Porém, o dinheiro é circulante. E ele é circulante nos meios mais terríveis deste mundo. Por causa de dinheiro já se houve derramamento de sangue, por causa de dinheiro já se houve destruição de nações inteiras. Então, dinheiro, esse que passa na sua mão, pode, por exemplo, ter passado pelo tráfico das drogas, pode ter passado pelo tráfico de armas e etc. Até tráfico humano, quem sabe. Então, o dinheiro, ele chega na sua mão vindo de áreas amaldiçoadas ou de lugares que, de algum modo, gerou o princípio da maldição. Então, nesse sentido, o princípio da maldição instalou sobre ele. E aí, isso não é de hoje, isso é já de muitos anos. Então, o que acabou acontecendo com isso? O dinheiro tem, com relação à igreja, um outro sentido. Pessoas falam, por exemplo, mas tem que dar dinheiro para a igreja. Queridos, a oferta e o dízimo, ela existe desde o Antigo Testamento, desde Melquisedeque. Então não fui eu, nem a igreja que instituiu isso. Porém, quando Jesus chegou no cenário, ele estabeleceu uma série de novas regras. E não ficou claro para mim
Por que ele não estabeleceu uma nova regra com relação ao dízimo e oferta? O que me pareceu é que ele concordou com dízimo e oferta, tanto que ele se pôs do lado do gasofilácio. E quando ele se pôs do lado do gasofilácio, ele fez questão de mostrar que ele estava observando quem observava e quanto, quem ofertava e quanto ofertava. Então, no que diz respeito a essa questão de dinheiro da igreja, entenda isso. A igreja como comunidade de fé, ela é um instrumento que é abençoador da sua vida em todas as áreas, em especial na área financeira. Então, quando você traz esse dinheiro que é tão amaldiçoado, que veio de tantas coisas, que passou por tantas mãos, e você traz à igreja, você consagra, por exemplo, o seu dízimo, o dinheiro que passou pela sua mão, este dinheiro é abençoado, esse dinheiro, a sua vida financeira é abençoada. A maior parte dos testemunhos que você ouve a respeito de pessoas que foram abençoadas depois que passaram a dizimar, que a vida mudou a partir do momento em que passaram a dizimar, não há mágica nenhuma nisso, não há nenhum segredo nisso, não há nada de mágico nisso. Você simplesmente colocou a bênção de Deus sobre a sua vida financeira. A Bíblia diz que aquilo que é consagrado ao Senhor, Satanás não pode pôr a mão. Aquilo que é consagrado ao Senhor não pode ter devorador, porque onde está o mal, onde Deus está, o mal tem que sair. Então, quando você está dizimando, você está, obviamente, você está abençoando a sua vida financeira. Nesse sentido, eu quero dizer, o dízimo é muito mais importante para a sua vida do que para a vida da igreja. Para a vida da igreja, se Deus entendesse que a igreja precisa apenas ser sustentada, e só isso, levantava alguém com dinheiro que pudesse pagar todas as despesas da igreja. E está resolvido o problema. Mas ele resolveu inserir você num processo em que o seu dinheiro sai do mundo natural e entra pelo mundo espiritual, onde não pode ser tocado. Seu dinheiro, então, passa a ter uma conotação abençoadora, uma conotação da prosperidade bíblica. É isso, com o dízimo e com a oferta. Agora, isso é um ato de fé. Você também não precisa acreditar nisso. O fato é que aqueles que acreditam recebem. Esse é um fato. Vamos ver um outro texto bíblico aqui? Fez também Jacó um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar essa jornada que eu empreender, o pão que eu comer e da roupa que eu vestir, de maneira que eu volte em paz para minha casa, então no Senhor, o meu Deus, eu vou colocar uma pedra de coluna na minha casa e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Coisa interessante, porque Jacó aqui faz um voto, e no voto dele ele inclui algumas coisas para o dízimo, ou do dízimo. Ele diz assim: primeiro, se guardar a minha jornada. Então, há um propósito no dízimo, guardar a minha jornada. Se Deus estava vendo Anthony Robbins falando sobre as 10 coisas boas para quem quer prosperar. A primeira, número 1 dele é entregar os 10% que pertence a Deus. E olha que ele nem é evangélico, nem sei se é religioso, e eu achei isso bastante interessante. Então aqui, por exemplo, guardar a minha jornada. Senhor, se certamente guardar a minha jornada, te entregarei dízimo. Ele diz assim: se me der de comer e de vestir, te darei dízimo. De maneira que eu volte para minha casa em paz, ou seja, se me der paz, eu te darei dízimo. E vou fazer disso uma coluna na minha vida. Jacó está dizendo isso. Esse texto ele foi escrito, só para você ter uma ideia, algo em torno de 1000 e pouquinho anos antes de Cristo. Então, você entendeu o tamanho da resposta dele para Deus? Eu conheço judeus e já trabalhei com alguns, eles são muito sérios nessa questão de judeu. E eu trabalhei especialmente com um judeu que ele dava dízimo do sal. Ele tirava 10% do sal, ele dava dízimo de absolutamente tudo.
E a gente ainda não é assim. Mas o que eu quero que você entenda com esse contexto, que eu quero dizer, é que o dízimo deixou de ser algo financeiro. O que eu quero que você entenda é que o dízimo é uma forma de proteção divina. O dízimo é uma forma em que Deus vai proteger a sua área financeira. Deus protege todas as áreas da nossa vida humana. A forma como ele protege a área financeira é através dos dízimos e da oferta. Existem outras áreas, por exemplo, a área da saúde. A área da saúde é aquela em que Deus protege no meio das nossas orações. A gente protege várias áreas da nossa vida de diversas formas. A do dízimo, a financeira, só pode ser protegida através dos dízimos da oferta. E eu vou fazer um desafio a você. Conheço pessoas, sobretudo na nossa igreja, que parou de dizimar e a vida enrolou completamente. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você não conseguir entender o dízimo e entender o sentido do dízimo, a sua vida vai continuar assim. Até para os que dizimam. Porque também se você acha que você dizima porque é obrigatório dizimar, ou porque a igreja precisa pagar o aluguel, você me perdoe, mas o seu dízimo não está sendo aceito por Deus. Tá? Guarde o seu dízimo e faça com ele outra coisa. Mas não fique achando que você está dizimando e que a igreja depende do teu dinheiro. Não faça isso. Que a igreja depende do aluguel do seu dinheiro. Não faça isso com o seu dinheiro. Porque a igreja é do Senhor e continuará sendo do Senhor. E o Senhor levanta quem Ele quiser para conduzir a questão financeira da igreja. O dízimo é só um ato cultico, tanto que ele é dentro do momento de adoração. Ele é um ato cultico na liturgia, dentro do momento da adoração. É uma forma de nós adorarmos ao Senhor. E aí, nesse sentido, conduz o seu dízimo como um ato de adoração a Deus. E não conduz o seu dízimo como um ato de obrigação a Deus. Não faça isso, por favor. Atos 11, 29. Os discípulos, cada um, conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Aqui é uma outra coisa, um outro sentido que eu quero dar a isso. É mais essa questão altruísta. Você precisa ser um pouco mais altruísta. Você precisa ajudar as pessoas. Tem gente que não ajuda absolutamente ninguém. De verdade, você não é obrigado a ajudar ninguém. Você não é obrigado a ajudar absolutamente ninguém. Porém, existe uma bênção especial para aqueles que são altruístas, para aqueles que têm a vontade de ajudar, o desejo de ajudar. Além do mais, que ajudar faz bem. E se nós resolvêssemos fazer uma corrente do bem, eu diria a você que ela começava com uma ajuda ao outro. Porque no que eu ajudo o outro ajuda o outro, o outro ajuda o outro, e alguém vai te ajudar, faria um círculo de bondade onde todos estaríamos ajudando uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos nos tornando seres cada vez mais destacados em nós mesmos. Essa talvez tenha sido a contribuição negativa que a internet tem dado a nós. Tá? Pessoas já não conversam mais ou conversam menos, pessoas se abraçam menos, pessoas se falam menos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós somos seres relacionais. Nós precisamos das relações humanas, nós precisamos dos abraços, nós precisamos do carinho, somos seres assim. Então, queridos, em nome de Jesus, comece a pensar aí, como igreja, uma forma de ajudar e quem você pode ajudar. Você não vai tirar daquilo que você não tem, ou você não vai fazer aquilo que você não pode, mas faça o que você pode e tire de onde você possa tirar, se necessário for, mas ajude o outro. A ideia do ajudar ao outro é desprender-se de si mesmo. Quanto mais estivermos soltos de nós mesmos, mais de nós mesmos vamos nos conhecer. Pode ter certeza nisso. O que ajuda eu me conhecer é o outro. Então faz sentido você viver uma vida em que você possa, a partir do outro, se entender. Então comece a pensar na possibilidade de ajudarmos uns aos outros. A Bíblia diz chorar com os que choram e alegrar
com os que se alegram. Embora eu já disse alguma vez que chorar com os que choram parece que não tem sido uma atividade difícil para nós. A gente costuma chorar com as pessoas que choram. A gente tem dificuldade de alegrar com os que se alegram, porque o sucesso do outro às vezes me incomoda. A alegria do outro me faz mal. Em nome de Jesus, pare com isso e comece a ver isso de uma forma positiva e bom para você. Porque o crescimento do outro pode ser também o seu crescimento. E quem sabe o crescimento do outro que vai ajudar você a crescer. Não é... Eu quero agora um outro texto. Colossenses capítulo 4, versículo 15, diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e de Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Isso é uma outra coisa que eu acho bem interessante. Quando Paulo está escrevendo ao povo de Colossenses, ele foi a Laodiceia e lá estava na casa de uma mulher chamada Ninfa, reunindo um povo. E Paulo achou aquilo... Paulo não tinha ainda visto aquele tipo de coisa. E ele achou aquilo interessante. Alguém que resolveu permitir que dentro da sua casa houvesse culto. Quem conhece a história de Paulo em Laodiceia, ou na cidade de Colosso, no estado de Colosso, vai entender que Paulo, quando chegou lá e viu essa gente reunida, ele achou estranho, mas ele achou fabuloso isso, porque a ideia que se tinha de igreja era a ideia igreja quatro paredes ou a ideia igreja templo, e Paulo aqui pôde olhar uma igreja reunida num lugar como comunidade. Sabe, se a gente pudesse, na nossa casa, ou dispor pelo menos a sua casa, para que a gente pudesse ter um encontro e levar a presença de Deus para aquele lugar, ou levar a presença de Deus para sua casa, você não tem noção quão bom seria isso. Você não tem noção quanto de paz isso vai trazer para o seu lar, porque você estabeleceria ali a bênção de Deus sobre o seu lar. A Bíblia diz que aonde pisamos a planta dos nossos pés, o lugar é abençoado e aonde as nossas mãos tocam, prosperará. Pois era isso que traria para nós. Então, você vê que eu estou começando a falar da igreja no sentido de organização, mas não só no sentido de prédio, não só no sentido de organização local, né? E Paulo continua em Romanos também, 16:5, ele diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o querido Epênito, as premissas das asas para Cristo. Paulo está começando a se alegrar com a ideia ou a possibilidade de ver as pessoas se reunindo nos lares, se reunindo em casas. Paulo está começando a ver uma extensão da igreja, ou a extensão do ato cultico. O que isso significa para os dias de hoje? Talvez você esteja perguntando, o que isso significa para os dias de hoje? Eu diria a você que nos dias de hoje isso tem um significado, pode ter vários significados relativos, pode ter o significado da questão de segurança, pode ter vários significados relativos, mas a verdade é o que Paulo está dizendo, é que a igreja não é mais e não deve ser mais aquele ato cultico feito 2 vezes, 3 vezes por semana, em que nós temos um compromisso de ir até a igreja. A igreja não pode ser isso. Existem pessoas que levam a igreja num compromisso como se a igreja fosse um clube, por exemplo, em que você pudesse frequentar aos domingos ou frequentar durante o final de semana ou um dia por semana. Isso é um erro clássico da igreja, e na verdade não é. A igreja, você imagina a igreja como comunidade de fé. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo de pandemia, como tenho saudade dos irmãos, como tenho saudade de abraçá-los, como tenho saudade de senti-los, de ver a energia deles e eles em ti, a minha energia, da conexão entre os seres, da conexão entre os seres e Deus. Isso que é o sentido do ser igreja. Isso pode começar no seu lar. Isso não precisa começar ou terminar na igreja. Isso pode começar no seu lar.
a conexão entre os pares, a conexão entre homens e mulheres num só processo, num só projeto. Essa sim deve ser a nossa ideia de conexão com a igreja. Então, Paulo participou isso, viu isso em Roma, Paulo viu isso na cidade de Colosso, entendeu? Vamos passar para um outro slide. Evidentemente que para ser uma comunidade forte é necessário que haja interação em torno de um fator comum. A comunidade local é resultado natural deste fator comum, delimitando então a formação do povo. Presta atenção numa coisa que eu quero falar aqui. Uma comunidade, para ser forte, tem que ter um fator comum. Existe um filme, se vocês tiverem oportunidade, vocês tentem ver, se chama Santa Cruz, o filme, que ele mostra como é que as pessoas vivem em comunidade, etc. Mas a verdade você tem que ter um objetivo comum, que é Deus sobre todas as coisas. Eu tenho visto recentemente uma série que passa na Netflix que chama A História de Deus com Morgan Freeman. É lógico que ali tem vários tipos de religiosidades e eu não olho aquilo na intenção de religiosidade e nem questionar a religiosidade. Falei isso no módulo passado, tá? Quem quiser, está disponível aí no Face a aula passada para saber o que eu falo a respeito de religiosidade. Eu falo isso no sentido das pessoas terem essa necessidade de ter um encontro com Deus. O encontro com Deus, ele não é para nós, embora alguns e muito poucas pessoas se consideram, não acreditam em Deus, ateus nesse caso, mas no fundo todos acreditam de uma forma ou de outra em Deus. Até para não acreditar em Deus, você precisa ter fé que isso é possível. Então, as pessoas acreditam em Deus. Não é porque a gente acha que tenha que existir um Deus. É porque, na verdade, já existe em nós, talvez por conta a Bíblia chama do ruar de Deus que está dentro de nós. Talvez por conta disso, nós temos ou sentimos essa necessidade de Deus, porque de algum modo, dentro de nós, existe uma energia de Deus que de um modo ou de outro pretende ou pressupõe ser conectada com Deus. Então, quando eu olho aquele documentário a respeito das histórias de Deus com Morgan Freeman, eu vejo as pessoas buscando várias formas de conexão com Deus. Então, o que eu estou falando aqui agora, que um fator comum é a sua conexão com Deus. Você precisa ter uma conexão com Deus. O seu espírito, sem uma conexão com Deus, você é um espírito solitário. Você sem sua conexão com Deus, você é um espírito perdido, é sem direção. Então, a conexão com Deus, ela nada mais é que uma necessidade. É uma necessidade. Você pode não acreditar, pode não achar isso, mas vez por outra, você vê que você tem a necessidade desta conexão. Conexão com Deus, de fato, é uma necessidade. Deixa eu ver outros textos aqui para a gente ir passando. Aqui tem um outro que fala, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz com todos vós. Uma outra coisa em que a igreja estabelece é sempre o princípio da graça e o princípio da paz. Isso qualquer igreja, seja qual for a igreja, está estabelecido na igreja o princípio da paz e da graça de Deus. Queridos, deixa eu falar um pouco sobre o ser humano, porque estou falando demais sobre igreja, embora esse contexto seja apropriado. De modo geral, nós somos seres inquietos. De modo geral, nós somos seres desarmonizados. De modo geral, nós somos seres que estamos sempre em busca de alguma coisa.
pense comigo. Se você não tem paz, não tem harmonia e não tem direção, essas coisas são importantes para você viver. É importante para você que você tenha harmonia, paz e direção. Como se vive uma vida sem essas coisas? É impossível acreditar numa vida sem essas coisas. Mas a verdade é que nós vivemos uma vida sem essas coisas. Mas você olha para o seu histórico de vida e você vai ver que você é uma pessoa impaciente, você vai ver que é uma pessoa ansiosa, você vai ver que é uma pessoa desgastada, cansada. Tudo isso provém de uma falta de conexão com Deus. Porque Deus que traz a nós o equilíbrio, é Deus que traz a nós essa paz, e é Deus que traz a nós a sua graça. E isso você adquire em casa, adquire. Mas a igreja te ensina, a igreja te conduz a esse momento, a igreja está o tempo todo falando sobre esse momento. E nesse momento você precisa participar. Essa é uma das atividades da igreja em que a igreja faz você ter um encontro com você mesmo. Há um clássico fala sobre a igreja, que muita gente não percebe, que a igreja, de modo geral, a igreja tenta ensinar ou mostrar que as pessoas terem um encontro com Deus. Tu sabe que não é muito verdade isso. A verdade é que a igreja faz você ter um encontro com você mesmo. E você mesmo, a partir do seu encontro com o seu interior, começa a buscar e encontrar Deus. Por isso que é muito comum a gente olhar para as pessoas que não tinham nenhuma convivência com Deus e ela começa a ter a convivência com Deus a partir do que ela começa a conhecer de si mesmo. Então, só para fechar esse módulo, se você pretende ter um encontro com Deus, ou se você pretende ter essa sua conexão com Deus, comece a conectar-se com você mesmo. Comece a buscar via o seu interior, ou comece a buscar a partir do seu interior. Aí sim, obviamente, você vai ver que você vai ter um grande encontro com Deus. Qual que é a maior dificuldade? As igrejas estão cheias e lotadas de pessoas que estão lá vendo e conhecem e percebem Deus, mas não tiveram de verdade um encontro com Deus ainda. Por quê? Porque provavelmente não tiveram um encontro consigo mesmo. Assim que tiver um encontro consigo mesmo, com certeza você vai ter um encontro com Deus. Deus começa a partir do que Ele já colocou dentro de nós, como diz o seu Ruá. Eu quero falar de igreja como comunidade. Algumas pessoas podem achar que o fato central da igreja na Bíblia é ser uma igreja santa. A comunidade onde vivem os santos e os santos em torno de Deus. Este é um fator muito comum que a gente pensa a partir da igreja. E aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 28, diz assim: entendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja do Senhor, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, não é só isso. A igreja precisa ter uma liderança, a igreja precisa ter um alinhamento, a liderança precisa ter uma visão de Deus. E essa visão de Deus precisa estar clara. E as pessoas seguem esta liderança e seguem esta direção de Deus. Falei um pouco sobre isso na aula passada. Mas na aula passada eu falei mais no contexto de cada igreja, de suas placas, de suas denominações, suas doutrinas, etc. Mas a verdade pessoas hoje está se gerando um movimento novo aí dos desigrejados, porque eles acham que eles podem se autoconduzir-se e assim vão. Eu acho um erro clássico isso, porque se isso fosse verdade, não haveria necessidade, por exemplo, de Deus levantar pastores, bispos e líderes. Essas pessoas, de algum modo, ela tem uma direção de Deus sobre a sua vida, e você precisa aceitar isso. O curioso é que você está sempre buscando alguém em quem você possa espelhar-se. Você está sempre buscando alguém em quem você possa alinhar-se. E aí Deus levanta os líderes da igreja, você acha que não tem que se alinhar, você acha que você não tem que estar junto com eles nessa direção. Isso é um erro clássico, tá, queridos? Por favor, comece a dar vazão a isso. Pessoas são chamadas especificamente para tarefas. A igreja, como disse na aula passada, é do Senhor.
A tarefa é de todos, mas Deus levanta liderança sobre sua vida e sobretudo no mundo espiritual. Tá? Então, quando você tem uma liderança, você tem um pastor ou você tem um padre, você tem uma liderança espiritual sobre a sua vida. Você tem um rabino, você tem uma liderança espiritual sobre a sua vida. Vamos lá. Jesus é o cabeça da igreja, é o princípio básico da igreja, é uma primazia, isso não dá para abrir mão. E aí a igreja passa a proceder como casa de Deus, baluarte da verdade. Igreja, casa de Deus, baluarte da verdade. Eu não sei como vou abordar isso, mas só para você entender. Primeiro, igreja como casa de Deus. Um lugar em que você é convidado aí e você faz parte daquela comunidade, nesse sentido, faz parte desta herança. Igreja como casa de Deus, ela deve ser respeitada como casa de Deus. Eu não vejo, por exemplo, nenhum, ou muito pouca, reverência à casa de Deus. E as pessoas precisam aprender a ter reverência na casa de Deus. Eu tenho tentado, de algum modo, falar uma coisa ou outra sobre isso, mas as pessoas não têm o menor respeito ou a menor reverência pela casa de Deus, mas deve ter na igreja como casa de Deus. Ela ali representa o Espírito de Deus naquele lugar. Mas como baluarte da verdade, eu quero falar de uma forma um pouco mais intensa. Por quê? Segundo Bowman, nós estamos vivendo um mundo plástico. E o que é o mundo plástico? O mundo das mentiras. Por exemplo, quando você pega uma revista Caras, você olha aquelas fotos e você olha aquelas pessoas, a impressão que você tem é que existe uma alegria profunda na vida daquelas pessoas, porque os sorrisos são constantes, as caras cada vez mais bem cuidadas, as roupas muito bem feitas e tudo mais. E a maior parte daquelas pessoas vive à base de Prozac, Diazepam, Bromazepam. A cabeça, a vida, o interior em conflito. Então não adianta você ter... E aí por que eu estou falando isso? Porque o Face também. O Face traz uma pessoa, todos são lindos, maravilhosos e perfeitos nos Faces da vida. O Face é algo que você tem tanto amigo no Face, você é tão querido no Face, só que não é verdade. Então, queridos, nós vivemos um mundo em que a verdade não é importante. Olha, por exemplo, a imprensa brasileira. O que tem de verdade na imprensa brasileira? Porque a própria imprensa descobriu que verdade não tem nenhum valor. Ou pelo menos achou isso. Você olha, por exemplo, as novelas são vidas que alguns de nós gostaríamos de viver, mas são vidas que não devem ser vividas. Por outro lado, existem coisas nos filmes que nos encantam, mas são só filmes. O que eu estou tentando dizer com isso? É que um lugar onde a verdade precisa ser dita, por isso que às vezes você vai na igreja, uma palavra te confronta. Enquanto as redes sociais estão confortando o seu coração, enquanto as redes sociais estão dando uma palavra de efeito para o seu coração, você vai às vezes para a igreja e é confrontado com verdades bíblicas. Você é confrontado com coisas que provavelmente não gostaria de ouvir. Ou você é confrontado com coisas que você gostaria de ouvir, mas você precisa mudar. Esse sim é o papel da igreja. E quando a verdade do Senhor ela é dita, ela não é dita porque tem algum interesse em prejudicar ou te afrontar ou apontar teus erros. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é trazer a você verdades em que você possa viver a verdade. Quer ver um exemplo? Olhe para a sua vida e, sinceramente, com muito cuidado, e veja se você é uma verdade de você mesmo. Até você vive o mundo das máscaras. Até você vive.
Você vive tudo, ao sistema inteiro que vive ao seu redor, ensinou você a viver uma ilusão. E você gosta disso e vive isso. Porque ilusão pode ser do teu jeito, pode ser como você quer. Mas a verdade não é, e é por isso que sofremos. O nosso maior problema é que os nossos conflitos vêm até nós porque nós vivemos coisas que nos ensinaram a viver, mas não as coisas que eu gostaria de viver ou da forma que eu gostaria de viver. Então eu acho que você pode começar, eu já estou chegando para o final da aula, trazendo para você uma reflexão. E nessa reflexão, diga para você mesmo, será que eu sou de fato eu mesma? Será que eu sou de fato eu mesmo? Será que eu tenho feito o que sempre gostei de fazer? Será que o que eu tenho feito tem me agradado e agradado a Deus? Será que o caminho que eu levo é um caminho de harmonia? Eu acho tão interessante que esses dias eu vi uma pessoa no Face com fotos alegres. E aí, em seguida, recebi um atendimento. E os conflitos são assustadores. E aí você olha as fotos e olha a realidade e você vê como o conflito é assustador. Deixa eu dizer uma coisa. O nosso conflito só vai aumentar. Se nós quisermos viver o que Bullman chama de uma vida plástica, pode ter certeza, os conflitos só vão aumentar. E quando os conflitos aumentam, eles viram portas abertas na sua mente, que se não forem fechados, ou se não forem conduzidos, trarão dores, solidão, tristeza, angústia, desânimo, ansiedade. A maior pessoas que eu atendo com relação a todas essas coisas que eu falei aqui, e aí algumas pedem solução, algumas querem um momento terapêutico, e em geral o que eu faço é ela ter um encontro com ela mesma, e a partir do momento em que ela começa a ter um encontro com ela mesma, essas coisas são resolvidas, e ela diz, gente, como foi fácil, ou pareceu fácil. Não, você só precisou ter um encontro com você mesmo. E eu acredito nisso até porque eu sou criação de Deus. Não existe nada mais perfeito do que ser criado por Deus. A igreja é como o corpo. Eu quero agora fazer a conclusão, porque eu já estou terminando. A igreja é como corpo vivo. A igreja não é aquela coisa estática passando verdades bíblicas, não. A igreja precisa viver. Você precisa estar em vida. O diga ao povo que marche sempre vamos adiante. O ser humano é sempre um ser em crescimento. O ser humano é sempre um ser em vivência. O ser humano precisa trazer vida à sua própria vida. Isso é ser igreja. Ser igreja é um estilo de vida. Algumas pessoas têm tantas doutrinas que colocam na igreja que aí não faz as pessoas viver a sua própria vida, faz as pessoas viver uma vida testemunhal. Não é isso. E não é assim que funciona. Você precisa viver e crescer e evoluir. Esse é o papel da igreja. E para fazer isso, você obviamente não precisa fazer sozinho. Deus pode te ajudar, Deus pode te conduzir, Deus pode fazer você ter a sua vida em verdade e em espírito e você assim conduzir a sua vida com harmonia e paz. É uma igreja, comunidade dos santos em torno de Deus. Isso já é minha conclusão. O que é uma igreja, comunidade dos santos em torno de Deus? Queridos, o mundo inteiro,
busca uma forma de se conectar a Deus, e a igreja é o instrumento que nos ajuda a conectar Deus. Quão fácil é conectar Deus! Eu tenho ficado cada vez mais impressionado com a disponibilidade de Deus e da forma como Deus trata conosco, porque Deus dá a nós a possibilidade de conexão a todo instante. A energia de Deus se mistura à nossa própria energia o tempo todo, e Deus nos permite isso. E isso é ser uma igreja, comunidade dos santos em torno de Deus. A igreja deve ser liderada pela sua missão. É isso, queridos. Todos nós, você temos uma missão, e essa missão faz com que a gente lidere as nossas vidas, a vida da igreja e a vida das comunidades, para que a nossa missão então seja concluída. A igreja estabelecida lá na sua comunidade, ela tem uma missão. Você tem uma missão com a sua igreja, uma missão com aquela comunidade, com aquelas pessoas. Decisões devem ser tomadas pelo princípio bíblico, avaliada por homens maduros, sábios e inteligentes. Isso é algo que a gente precisa aprender a ser ou entender como igreja. Não só a decisão da igreja deve ser tomada por princípio bíblico, eu acho que as decisões da sua vida devem ser tomadas por princípio bíblico. E quando eu digo que deve ser avaliada por homens de sabedoria, eu tenho caminhado em algumas áreas e atendido algumas pessoas e feito alguns momentos de terapia com as pessoas, e eu sempre oriento isso. Você precisa ter um ajudador. Deixa eu falar, e eu quero terminar com essa fala, Pedro, Tiago e João. Eu não sei se vocês perceberam, toda vez que Jesus saía, tirando o fato de que às vezes ele ficava sozinho, mas ele queria ficar junto com alguém, e ele escolhia alguém para estar com ele no monte, ele chamava Pedro, Tiago e João. E você viu diversas vezes Jesus com Pedro, Tiago e João. E em um certo momento isso me intrigou, e eu fiquei querendo entender por que Pedro, Tiago e João, e por que o Senhor Jesus fazia questão. Queridos, eu já passei 3 minutos, mas eu vou só concluir esse pensamento e a gente termina, tá? Pedro, Tiago e João, e aí eu resolvi estudar essas 3 pessoas e a caminhada deles com Jesus. E sabe o que eu descobri, queridos? Que Pedro era aquele que lutava por Jesus. Pedro era aquele que, quando alguém falou que ia pegar Jesus para prender, ele disse, não, eu vou puxar, não vou permitir que isso aconteça. Pedro é alguém que briga por Jesus, tanto que quando Jesus foi solto, ele puxou da xícara que estava na bainha, e ele puxou aquela faca, que xícara é um punhal pequeno, e cortou a orelha do soldado Malcolm. E ele fez isso, obviamente, por impulso. Está errado, Jesus considerou errado, inclusive consertou o problema, mas a verdade Pedro fez isso porque Pedro brigava por Jesus. Pedro, de verdade, brigava por Deus. Você precisa ter alguém que brigue por você, você precisa ter alguém que te defenda, você precisa ter alguém que, nesse ato de admiração, é alguém que é por você. Alguém que não vai admitir que chame você sequer de feio. Você precisa ter esse tipo de pessoa. Você precisa ter do seu lado João. É Tiago, que é aquele que pode não ter o dinheiro para te emprestar, pode não ter o carro para te emprestar para você precisar sair, mas é aquele que, quando você precisar falar, ele vai te dar o ombro. É aquele que, quando você precisar conversar, ele está ali disposto à conversa. É aquele que você pode ligar a qualquer hora e ele vai te ouvir. No seu momento de desespero, de dor, é ele que você vai procurar e ele vai estar ali para te ouvir. Ele vai estar ali do teu lado. Nos seus momentos mais difíceis, ele estará ao seu lado. Você precisa ter um João na sua vida. Um Tiago na sua vida.
Já falei que você precisa ter o Pedro, que briga por você. Você precisa ter o Tiago, que é esse que vai te dar o ombro, é esse que vai te chorar junto com você. Mas você precisa ter um João na sua vida. João é aquele que, quando você está prestes a fazer uma grande bobagem, ele fala, pensa um pouco, tenha calma. Alguém que todo mundo fala sim, senhor, para você, e ele diz, não é bem assim. Você precisa ter um João ao seu lado. Você precisa ter alguém que, quando você está fazendo a maior de todas as bobagens e tem pessoas apoiando, ele diga para você, eu não te apoio nisso. Você está errado. Para. Você precisa ter alguém que, quando você está no ato de desespero, ele possa dizer para você, não se desespere. O melhor de Deus ainda está por vir. São pessoas que acalmam a sua alma. São pessoas que impedem o trem descarrilhado descer de morro abaixo. São essas pessoas que você precisa ter com você. A partir de hoje, se você não tiver muitos amigos, busque pelo menos esses 3 na sua vida. O Pedro, o Tiago e o João. E que Deus possa te abençoar. Queridos, terminei aqui este módulo. Semana que vem estamos de volta na escola dominical. Nesse módulo de hoje, eu terminei a forma de ser igreja. E vocês puderam perceber ao longo desses 2 módulos em que a igreja, para nós, nesse contexto desses 2 módulos, ela deixou de ser uma placa na porta, ela deixou de ser um espaço comum onde nós cultuamos a Deus, e ela passou a ser dentro de nós uma igreja viva, que está dentro de nós e que vive através de nós. É essa igreja que Deus espera de nós. Falei lá no módulo passado que nós somos a igreja do Senhor, a igreja do Senhor está dentro de nós. Então, que Deus possa, de um modo ou de outro, nos fazer ser a igreja do Senhor nessa terra e cumprir a nossa missão. Lembre-se, você tem a sua missão, eu tenho a minha missão e nós precisamos concluir a nossa missão. Não vou dizer aqui qual será o tema da próxima aula, tá? Mas deixarei durante a semana disponível lá no site o PPT, o PowerPoint da próxima aula, da aula do domingo que vem, tá? Eu vou deixar disponível, mais para o final da semana, eu vou deixar disponível o PowerPoint lá no site da igreja, www.icac.com.br/escola dominical. E aí você baixa lá o seu PowerPoint e na semana que vem, no domingo, nós vamos estar aqui dando aula, tá bom? Queridos, espero ter esclarecido, espero ter ajudado. O meu papel aqui como instrutor nessa escola dominical é ensinar você a ser diferente, a fazer com que a sua vida flua, porque esta é a vontade de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem em paz e que foi com muita alegria e tenha um domingo de paz, logo mais no culto, que Deus nos abençoe. Sigam em paz, Deus abençoe.